Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vai, minha irmã preciosa? E você, meu irmão amado, homem de Deus, tudo bem com você? Mais uma vez eu tenho este grande privilégio de poder chegar até você. Cada vez que eu digo isso, poder chegar até você, eu tenho uma alegria muito grande aqui no meu espírito, porque eu vou chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Eu sei que o Evangelho da Graça de Deus desperta as pessoas, faz as pessoas saírem e acordarem de um sono religioso. Eu sei que o Evangelho da Graça de Deus leva as pessoas a uma nova compreensão. É como se acendesse algo dentro de nós, no nosso espírito, e a gente passa a ver as verdades que sempre estiveram aqui na Bíblia diante dos nossos olhos, mas que nós não conhecíamos. Eu sei que o Evangelho da Graça de Deus, como Paulo diz, é a palavra da verdade. E Paulo, ali em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o que ele diz? Pois não me envergonho do Evangelho. E Paulo explica, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, na ótica de Paulo, o que era o Evangelho? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então olha que coisa interessante, o Evangelho é o poder de Deus. E como esse poder de Deus chega a mim? Ele chega através do conhecimento. Esse poder de Deus que é o Evangelho, ele é um conhecimento que chega até mim, que chega no meu espírito, que me revela a graça de Deus e a obra perfeita realizada por Jesus na cruz do Calvário. Então esse poder é um conhecimento que chega até mim, que desperta o meu espírito, que me traz conhecimento, e o resultado disso é que eu conheço a verdade, e a verdade conhecida me libertará. Eu sei que eu repito muito isso, mas preciso falar de novo. Evangelho não é Velho Testamento, Evangelho não é a lei de Moisés. Você tem que entender isso e ter essa divisão dentro de você. A velha aliança não é Evangelho. A velha aliança é a história do povo judeu, é judaísmo. Se eu pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda que na tua Bíblia está lá Evangelho, também não é Evangelho, porque o Evangelho começa da cruz para frente. Quando Jesus Cristo morre, derrama o sangue dele, e nesse sangue ele estabelece a nova e eterna aliança. Começa-se ali o Novo Testamento. Então eu tenho que entender que Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, Jesus está cumprindo a lei. Ele nasceu debaixo da lei, ele está cumprindo a lei. E na cruz ele vai ser o último sacrifício da lei. Então quando ele vai para a cruz e morre, se cumpre esse último sacrifício da lei. Entende? Aí Paulo diz em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então todo aquele sistema do Velho Testamento acabou. A velha aliança acabou na cruz. Da cruz para frente começa o Evangelho da Graça de Deus. E para você ter clareza sobre isso, você tem que entender e compreender as cartas de Paulo, de Romanos até Hebreus. Você tem que ter domínio sobre estas cartas, porque Paulo, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Eu sei que você, que é mais velho, fica até enjoado de me ouvir falar isso, mas o meu alvo é aquele novo que está chegando agora no Evangelho da Graça de Deus, que não tem ainda os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal.
Então, Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Eu quero ler aqui para você, repetindo a mesma coisa, Gálatas capítulo 1, onde Paulo ele vai dizer isso que eu estou dizendo a você. Ele diz, verso 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E ele diz, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum. Então, para um pouquinho. Olha como é significativo isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o Evangelho que ele pregava não era segundo o homem. A fonte do Evangelho não era conhecimento humano, não era segundo o homem. E depois ele explica, porque ele não aprendeu o Evangelho, ele diz, olha lá, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então Paulo está dizendo o quê? Que ele não recebeu, ele não aprendeu o Evangelho de homem algum. Você entende? Ele não aprendeu esse Evangelho de Pedro. Ele não aprendeu esse Evangelho de João, que já eram apóstolos antes dele. Ele não aprendeu esse Evangelho de Tiago, nem de Judas, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. Ele diz que ele não aprendeu de homem algum. Olha que peculiaridade, que coisa profunda, que coisa intensa. Mas você poderia perguntar, mas Paulo, que estranho, como é que você pôde escrever 14 cartas e revelar coisas extraordinárias? Aí ele responde, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo chamou Paulo ali em Atos 9, quando ele estava a caminho de Damasco. Ali Jesus se revelou a ele, e dali para frente Jesus começou a revelar o Evangelho da graça de Deus para Paulo. Você entende? Porque ele não foi atrás de Pedro para revelar o Evangelho da graça de Deus para Pedro, que já era apóstolo? Porque ele não foi atrás de João, de Judas, de Tiago, mas ele foi atrás de Paulo e chamou Paulo e revelou esse Evangelho da graça de Deus para Paulo. Então, para mim ter uma clareza do que é Evangelho, isso é muito sério que eu vou te dizer. Para mim entender o que é Evangelho, se eu não compreender as cartas de Paulo, eu não entendo o que é Evangelho. A pessoa vai lá para o Velho Testamento pregar as muralhas de Jericó e ela fala que está pregando o Evangelho. Não está. Ela está pregando judaísmo, não é Evangelho aquilo. Aquilo é a história do povo judeu. A pessoa vai lá para a Velha Aliança contar a história de Gideão. Ela pensa que está pregando o Evangelho. Não está pregando o Evangelho. Aquilo não é Evangelho, é a história do povo judeu. Agora, para mim compreender o Evangelho, que é uma coisa extraordinária, que é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, eu tenho que conhecer as cartas de Paulo. Caso contrário, a minha mente vai ficar em volta de uma confusão. A maior parte das pregações dos dias de hoje é Velho Testamento. A maior parte das campanhas é Velho Testamento, as campanhas, os votos, sacrifícios, tudo Velho Testamento. A maior parte das pregações é Velho Testamento. Parece que as cartas de Paulo não têm sentido para essa gente. Então, volto a dizer, para mim compreender claramente o que é Evangelho, eu tenho que compreender as cartas de Paulo. Senão, não vou ter uma visão clara do Evangelho da graça de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então eu tenho esse privilégio de chegar até você. Eu não me acho grande coisa. Pastor, não fala assim. Não, eu preciso falar isso. Eu não me acho grande coisa, nem o dono da verdade. Eu não quero atrair você para ficar preso em mim, como se eu fosse uma grande bênção e prender você a mim. Não, eu não quero que você fique preso a mim.
Não, eu nem peço para você gostar de mim. Eu não tenho nenhum interesse nessas coisas. Essas coisas provêm da carne, são coisas humanas, provêm dessa natureza caída. O meu alvo, o meu interesse é que você entenda a verdade, mesmo sem te conhecer, sem saber de onde você é. Você receba essa palavra e você entenda a verdade. Você seja liberto dessa religião, porque esse sistema religioso evangélico brasileiro, não estou dizendo que são todos, não é isso. Está corrompido, virou política, virou exploração financeira. Não virou? Virou comércio, virou feitiçaria, virou uma coisa falsa. E esconde tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Não esconde. Se você está entendendo o Evangelho da Graça de Deus, você vai entender aquilo que não é evangelho. Quando você olha para essas igrejas grandes da mídia, na hora você vai perceber que o engodo, o engano, está ali. É 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, campanha disso, campanha daquilo, paga o preço disso, paga o preço daquilo. Você está entendendo? Campanha para os empresários, terapia do amor, corredor de descarrego. Entende? Fiquei rico da noite para o dia, peguei aqui uma agorada e fiz a campanha da água. Eu vivia na favela, agora eu estou com uma cobertura. Você não vê uns testemunhos mentirosos. Você olha para os olhos daqueles que estão dando testemunho na televisão, você vê que é uma coisa formulada, trabalhada, mecanizada para se falar aquilo ali. Quando você entende o Evangelho da Graça de Deus, a verdade conhecida te liberta. É para isso que eu estou aqui. Isto é a sede do meu coração. Este é o meu alvo, alcançar você. Sem nenhum interesse de todos aqueles que nos acompanham, 1 ou 2% é que se comunica conosco pelo WhatsApp, faz uma pergunta, manda uma saudação. Mas tem aí uns 98% que eu não sei nem quem são, nem que estado estão aqui no Brasil, nem que região mora. Eu não preciso saber. O importante é que essa palavra chegue até você. Desperte você para a grande verdade. Paulo diz: não me envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é para isso que estamos aqui, para sermos, um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas vamos para a palavra de hoje. Estamos naquela série de pregações da carta de Paulo aos Colossenses e vamos ler, ainda estamos dos mesmos versos. Vamos ler Colossenses. Hoje vamos ler do 13 ao 19. Nós temos lido só o 13 e 14, mas vamos ler do 13 a 19. Repetindo, Colossenses, capítulo de número 1, 13 a 19. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, as últimas 3 lives nós falamos isso: libertou do império das trevas, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. E hoje vamos começar do verso 15 até o 19. Como diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Hoje eu não vou fazer aquela pergunta porque Paulo escreveu esta carta aos Colossenses. Na live que vem eu faço. Mas, por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Não vou explicar detalhadamente. 4 coisas, 4 doutrinas enganosas estavam penetradas, enraizadas na igreja dos Colossenses. Era o asceticismo, já expliquei o que é isso, gnosticismo, misticismo e o pessoal da lei. E essas coisas enganosas entraram na igreja dos Colossenses, eles ficaram aprisionados por essas falsas doutrinas e perderam Cristo de vista. Quando eu me envolvo em doutrinas várias e estranhas, a primeira coisa que acontece com a pessoa que se envolve com essas falsas doutrinas é que elas usurpam o lugar da obra da cruz. As pessoas começam a ficar cegas para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. As pessoas começam a ficar cegas para o sacrifício perfeito. As pessoas começam a ficar cegas para a pessoa de Jesus Cristo. E elas ficam tão envolvidas nas falsas doutrinas, e as falsas doutrinas criam um véu na mente delas, e elas perdem Cristo de vista. Elas perdem a visão da graça de Deus. Elas perdem a visão do sacrifício perfeito. Você pode ver que todas as igrejas que estão debaixo de lei, debaixo dessas falsas doutrinas, o centro da pregação deles não é Jesus Cristo. O centro da pregação deles não é a obra da cruz. É a campanha, é o voto, é o culto especial disso, o culto especial daquele. Eles prestam culto ao líder principal, fazem dele um ídolo, e o centro do que eles falam não é o que Jesus fez na cruz. É sempre a campanha que vão fazer, as coisas que vão alcançar, as práticas do Velho Testamento, e isso cria um véu enorme na mente das pessoas. Elas não têm uma visão da pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo começa aqui no capítulo 1, verso 13, dizendo a grandeza daquilo que Cristo fez por nós, mostrando como Cristo é grande e poderoso, e começa depois a revelar quem é Jesus Cristo. Então ele diz, olha, ele nos libertou do império das trevas. Paulo quer que eles voltem a atenção agora para a obra de Cristo, para aquilo que Cristo já havia feito por eles, para o Cristo crucificado, para o sangue derramado, aquilo que eles haviam perdido por acreditar em falsas doutrinas. Então Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas, ele já fez isso. Começa a mostrar a grandeza do que já foi feito, não precisa fazer, já foi feito. Ele nos libertou do império das trevas. Paulo começa a dizer isso a eles. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino, para onde nós fomos transportados, nós temos a redenção, que é o fim de todo cativeiro, e a remissão dos pecados. Então, as últimas 3 lives nós falamos sobre isso. Vamos recapitular rapidamente. Então, Paulo mostra que Cristo, a quem eles tinham perdido de vista, mesmo no meio da igreja, já havia feito uma grande obra, havia nos libertado do império das trevas. Pode ser que é a primeira vez que você está entrando em contato com esta live e está ouvindo isso agora, e eu lhe pergunto, você acredita que já foi liberto do império das trevas? Você acredita que não precisa culto de libertação, de imposição de mãos, de óleo, de unção, de gritaria, de oração forte? Porque se você crê em Cristo de todo o coração, você é um chamado para conhecer, você já foi liberto do império das trevas. Eu já falei isso bastante. E você foi transportado, é isso que Paulo está dizendo que Cristo já fez por ele, para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro para esse lugar onde eu fui transportado? Lá eu encontro
a redenção. O que é a redenção? A libertação de toda escravidão, libertação de cativeiro. Eu fui redimido de toda prisão, de todo cativeiro, de toda coisa que pudesse me prender. Você é um verdadeiro cristão? Então você já é uma pessoa redimida, não existe mais escravidão na tua vida. Agora você precisa aprender o que é evangelho. Se eu ficar só no Velho Testamento, eu não vou entender. Se eu ficar lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus, a mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes dele, olha, ele multiplicou o pão, olha, ele acalmou a tempestade, vai acalmar a tempestade da tua vida. Olha, ele curou o leproso, hoje, receba, hoje ele vai curar a tua lepra espiritual. Olha, ele expulsou o demônio, é hoje que ele vai expulsar o demônio da sua vida. Se eu ficar só com a mentalidade nisso, eu não consigo descobrir que eu já fui liberto do império das trevas e tenho a redenção. E já sou liberto de tudo. Isso é uma verdade tão grande, eu estou te lendo. Eu não estou inventando isso, eu estou lendo no que está nas cartas de Paulo. No qual temos a redenção e a culpa, e o pecado, olha que coisa linda. E a remissão de todos os pecados. Então quer dizer, pastor, que eu já fui liberto do império das trevas, eu fui transportado, eu sou redimido e toda a culpa da minha vida houve a remissão, exatamente isso. Remissão quer dizer perdoar, libertar, retirar. Então Paulo está explicando que eles haviam perdido a visão de Cristo, se envolvido com falsas doutrinas, e Paulo está dizendo, olha o que ele já fez, trazendo eles de volta à sobriedade para eles enxergarem Jesus, porque eles haviam perdido Jesus de vista. E agora Paulo, a partir do verso de número 15, ele vai começar a falar quem é Jesus. Então ele vai dizer assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Vamos parar aqui um pouquinho. Quem é Jesus? Jesus é Deus que se fez homem. Você entende o que eu estou te dizendo? Jesus é Deus, é o Criador de todas as coisas. Nós vamos ler. Mas um dia ele veio aqui nos visitar neste planeta Terra e ele se fez carne, ele se fez homem. Ele se transformou num homem, assumiu uma natureza humana, assumiu uma forma humana. Você consegue acreditar nisso? Então quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus. Quando eu falo que Jesus Cristo me libertou, foi Deus que me libertou. Quando eu falo que Jesus Cristo é poderoso, Ele é poderoso mesmo. Então você está entendendo? Jesus Cristo é Deus que se fez carne, que se transformou num homem, que veio assumir uma natureza humana. Eu vou trazer uma ilustração, não me leve a mão. Geralmente existem vários filmes, e comentários sobre os extraterrestres. Quem são os extraterrestres? Eles são aqueles que vêm de uma outra dimensão. Eles são apresentados nos filmes com aquele corpinho fininho, magrinho, uma cabeça grande, 2 olhos grandes. E eles têm uma alta tecnologia e nós somos os terráqueos, os fraquinhos, Eles aparecem com suas naves espaciais, seus discos voadores, armas poderosas, jamais conhecidas pela mente humana. Eles trazem aquela tecnologia, uma coisa extraordinária. Eles vêm de uma outra dimensão, de um outro mundo. E isso aí atrai milhares e milhões de pessoas a assistir esses filmes. Não é verdade? Tem uma atração muito grande. Agora deixa eu só para ilustração.
Jesus é o verdadeiro extraterrestre, ele veio de uma outra dimensão. Nós vamos ler aqui. Ele é Deus que se humanizou. Só para você entender, ele veio de uma outra galáxia, de um lugar chamado lugares celestiais. Ele é Deus, mas um dia ele veio em forma humana. Ele não veio com um disco voador, ele não veio com uma alta tecnologia, ele veio de uma forma mais simples que ele mesmo estabeleceu para nós que fazemos parte deste planeta. Ele veio e se introduziu neste mundo nascendo como um de nós. Ele é o verdadeiro extraterrestre, que veio sem luzes, sem naves espaciais, sem colorido algum, sem armas, mas ele veio em forma de homem. Ele é o Criador de todas as coisas, e um dia ele veio em forma de homem. Você consegue enxergar isso? Você poderia dizer, pastor, está parecendo historinha de criança, mas se você entender isso com o coração de criança, você vai ter revelação de quem ele é. Então Jesus Cristo é Deus que se humanizou. Vamos trabalhar na palavra? Vamos lá. João, capítulo de número 1. Vamos ler ali. João, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versos ali. Verso 1 a 3. No princípio era o verbo, a vida. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo não era um Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo aqui? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora apresenta, esse verbo é Jesus Cristo, apresenta ele como Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você consegue entender isso? Você poderia perguntar, pastor, então, esse lindo sol que clareia a terra, traz vida para a terra, ele que criou? Sim, foi ele que criou. A lua prateada, a lua cheia, uma noite de céu aberto, brilhando, foi ele que criou? Foi ele que criou. As nuvens, as estrelas, foi ele que criou? Foi ele que criou. Os animais, os vegetais, o nosso planeta, as borboletas, os pássaros coloridos, as frutas, cada uma com seu sabor, as árvores em abundância, as abelhas. Você consegue entender isso? Nós vivemos nesse planeta, nós estamos tão acostumados a viver aqui na Terra, mas tudo que existe aqui foi ele que criou. Ele é o Criador. Desde o sol brilhante até uma insignificante formiguinha, foi ele que criou. Por isso que aquele salmo diz, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, a terra anuncia as obras das suas mãos. Então, esses versos aqui apresentam Cristo como o Deus Criador de todas as coisas. Vamos continuar. Verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus. Quem eram os seus? Eram os judeus, ele nasceu como judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele termina dizendo que o Verbo se fez carne. Ele não foi feito, ele se fez um ser humano. Ele se fez carne, ele veio, todo o nascimento dele aqui na terra foi proporcionado pela sabedoria dele, pelo poder dele. Ele se fez carne. Então Paulo começa a apresentar isso aos colossenses. Colossenses, o que vocês estão fazendo? Se envolveram com as doutrinas várias estranhas, perderam o Cristo de vista. Ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Deus que se fez carne. Para você entender, ele é o extraterrestre que veio de uma outra dimensão, não veio com luzes, nem com disco voador, com cores, mas ele vem aqui na terra em forma de homem. Ele é o Deus que se humanizou, se fez carne. Você acredita no que eu estou te dizendo? Eu tenho isso intensamente aqui. Quando eu tive essa compreensão do Verbo que se fez carne, de Deus assumindo a forma de homem, para mim foi uma coisa encantadora. Eu conheci Jesus muito mais. Jesus passou, já não era mais aquela pessoa que só faz milagre, fez isso e aquilo. Isso tudo foi deixado de lado. Quando eu tive a compreensão, a revelação da pessoa de Jesus Cristo, isso mudou intensamente a minha vida. Não interessava mais o que ele fazia. O meu maior interesse foi em quem ele é, na pessoa dele. E até hoje eu não ando muito preocupado com o que ele pode fazer. Eu sei que ele pode fazer coisas extraordinárias, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é a pessoa dele, é quem ele é. Eu vou dizer aqui, eu sou grandemente apaixonado, eu amo muito Jesus Cristo aqui dentro de mim. Eu tenho uma visão muito clara da grandeza de quem ele é, do Deus que se fez carne, da pessoa extraordinária de quem ele é. E isso me mantém atraído, mantém-me preso num magnetismo por ele tão grande, que eu tenho a ousadia de te dizer que Jesus Cristo é a minha maior riqueza. Eu sou casado, vai fazer 39 anos, eu tenho filhos e netos, tenho família, tenho a igreja que a gente trabalha, temos muitas coisas. Tudo isso é muito importante. Eu valorizo muito, mas aqui dentro de mim, a maior riqueza que eu tenho é conhecê-lo. É crer nele, é ter uma visão de quem ele é aqui dentro de mim. Você está entendendo? Entende o que eu estou dizendo? Então, ele veio e se fez homem. Deus se transformou num homem, veio nascer aqui na terra e veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Vamos para outro texto, Filipenses. Então, quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, eu estou crendo em Deus. Agora olha o que as pessoas fazem, elas acreditam numa chavinha, numa rosa, numa água orada, num pouquinho de óleo, um pedacinho de pano, num envelope cor de prata. É isso que o falso evangelho dá para essas pessoas acreditar. Elas acreditam que aquela rosinha tem Deus ali. É isso que a falsa doutrina faz. Engana as pessoas, faz as pessoas acreditar naquilo que não é. Imagine você acreditar numa rosa ungida, que a rosa vai libertar a minha vida. Olha que coisa pequena. Olha como é ser cego acreditar nessas coisas. Mas o falso evangelho reduz a pessoa a essa ignorância, a essa escravidão, a essa cegueira. E ela não tem uma visão de quem é Jesus Cristo e fica acreditando numa rosinha, acreditando numa água, num sal grosso, num templo de Salomão,
como se Deus fosse propriedade exclusiva do templo. E essas pessoas estão destruídas na sua própria fé sem saber. Vamos lá, Filipenses, capítulo de número 2. Paulo aqui mostra uma coisa muito interessante. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 5. Lembrando a você qual é o foco do que estamos falando. Paulo agora começa a mostrar a grandeza de quem Jesus Cristo é. Paulo começa a mostrar para os colossenses que eles perderam Cristo de vista, estão crendo em crendices e misticismo, crendo em coisas que não é o Evangelho e perderam a visão de Cristo de vista. Então Paulo está mostrando quem Cristo é para eles. Então Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Jesus Cristo, existindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes ele a si mesmo se esvaziou. O que é que Paulo está dizendo? O que Paulo enxergava? Porque para ele ter deixado as regiões celestiais, sendo Deus, e ter nascido em forma humana, ele teve que se esvaziar de muita coisa. Ele teve que deixar lá no céu muita coisa para trás e se esvaziar, deixar toda aquela roupagem lá e aparecer aqui em forma humana. Olha quão grande ele é. Ele se esvaziou, deixou muita coisa lá no céu, se esvaziou e assumiu a forma humana. Assumiu a forma de um servo, de alguém obediente, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Você entende? Ele foi reconhecido em figura humana. Então quando você vê Jesus ali, andando sobre as águas, é Deus em forma de homem. Quando você vê Jesus multiplicando pão, é Deus em forma de homem. Quando você vê Jesus, aquieta-te mar, aquieta-te vento, se faz uma grande bonança, ali estava Deus em forma de homem. Quando você vê Jesus curando aquele leproso, tocando nele e o curando instantaneamente. Jesus não usava as técnicas de hoje, tirava um monte de foto, olha, eu estava doente, aparece uma foto lá, agora eu fui curado. Essa técnica toda, essa vitrine toda da mentira, dos milagres que estão aí na televisão. Quando Jesus tocava em alguém mesmo, ele curava instantaneamente, não ia embora, não ia beber água. Vocês entendem? Não era que eu estava com uma dorzinha no dedo, agora passou, eu entrei aqui com uma dor de cabeça, passou. Aí eu estava com uma dor no joelho, passou. Né? Uns testemunhos tão ridículos, forjados. Não é verdade? Aquele homem que tinha uma das mãos mirradas, ele tinha um toquinho assim, ó. Quando Jesus falou para estender as mãos, ele fez assim, aquela mão estendeu e ficou normal, foi instantaneamente. Ele não foi para casa lá, passar aguinha, orado, óleo,
Ficou em nome de Jesus estende, em nome de Jesus estende, eu profetizo, eu declaro, eu exijo, eu tomo posse. Não. Você entende o que eu estou dizendo? Então quando você lê ali Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é judeu, ele está cumprindo a lei. Mas os milagres extraordinários que ele fazia, e fazia mesmo, ele não usava coisa ungida para fazer milagre, porque isso não existe. Era Deus em forma de homem. Deus em forma de homem. Então ele foi reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou, assumiu a forma de homem. Mas ele é Deus. Vamos ler aqui João capítulo 14. João 14. Eu estou falando isso para você de uma forma bem simples, confiando e crendo que o Espírito de Deus vai alcançar o teu espírito, vai acordar, vai te dar a visão de quem é Jesus Cristo. Então, João 14, aquela velha pergunta, né? Vou ler desde o verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, vou-lo teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Olha, esse verso 6, ele passa pela cruz, olha lá. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, este verso é uma coisa que ultrapassa, ele vai lá para frente, porque Jesus ainda continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e eu não me achego a Deus se eu não for por Ele. Será que você entende isso? Aí depois ele diz, se vós me tivesses conhecido, também conhecerias meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, olha lá, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tantos tempos estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus Cristo é Deus, Ele está encoberto ali num corpo de carne. Ele é Deus, está ali submetido à lei, como um judeu preso num corpo de carne. Quem vê a mim, vê o Pai. Quero ler aqui em João 10. João 10. Vamos ler ali o verso de número 30. Mas vamos começar no verso 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Vou ler de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. O que ele está dizendo? Que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Ele as conhece e elas o seguem. E ele dá a vida eterna, elas nunca se perderão. Você consegue acreditar nisso? Então, as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo, elas vão entender o Evangelho da graça de Deus. Você pode ter ficado aí 20 anos numa igreja de lei, está começando agora a entender uma coisa que nos 20 anos que ficou lá não entendeu. Por quê? Porque você é uma ovelha, um chamado. E o chamado, não adianta, eles vão entender. É Deus que vai libertá-los, vai trazê-los e vai se revelar a eles. Você entende isso? Então Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
eu as conheço, elas me seguem. Ah lá, eu lhes dou a vida eterna. Ele não está dizendo assim, eu vou dar a vida eterna se elas pagarem preço, se elas jejuarem, se elas dizimarem, se elas ficarem na igreja de segunda, quarta e sexta, ou o domingo inteiro enfiado lá na igreja, por a roupa que tem que pôr. Não, ele está dizendo, eles dão a vida eterna e elas nunca se perderão, é a ação dele. Ele dá a vida eterna e elas nunca se perderão, por isso eu afirmo sem medo de errar. A salvação não se perde, é um dom de Deus, a salvação é eterna. Ele continua dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais se perderão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E no verso 30 ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele e o Pai eram um. Agora vamos ali para Mateus. Tudo isso eu estou explicando que os colossenses perderam Cristo de vista, caíram nas falsas doutrinas, e Paulo está dizendo aos colossenses o erro que eles cometeram e revelando quem é Jesus Cristo. Eles estão crendo em coisas, eles estão presos no misticismo, voltando para a lei, estão lá nos gnosticismo, e perderam Cristo de vista. Então Paulo está mostrando a grandeza da obra da cruz, a grandeza da obra de Jesus, e quem é Jesus Cristo, que eles perderam de vista. Então Mateus 17, vamos ler aqui dois versos, versos 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Agora preste muita atenção, enxergue o que eu vou te dizer. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus os leva a um alto monte, e vai acontecer uma coisa lá no monte. Jesus vai se transfigurar. O que é se transfigurar? Ou melhor, transfigurar. Jesus Cristo mudou de forma, é mudar de forma. Então quando eles estavam ali no monte, Jesus se transfigurou diante deles. O que o texto diz? Que o rosto dele brilhou mais que o sol. Você está entendendo? O rosto dele resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Imagine uma luz muito forte e muito branca. Está dizendo que aquelas roupas que Jesus estava vestido se tornaram brancas como a luz. Como assim, pastor? Ele estava preso num corpo de carne, mas ali ele mudou de forma no monte. É isso que está dizendo. E de repente os discípulos começaram a olhar, e você já viu o brilho do sol? Olhe direto para o sol, com os olhos abertos assim, em pouco tempo os teus olhos ficam opacados, não ficam? De tanto brilho que o sol tem. Está dizendo que o rosto dele ali no monte, presta atenção, o rosto dele brilhou como o sol, ele mudou de forma. Aquele Deus que estava naquele corpo, aquele homem interior, se externou um pouquinho e veio o brilho de que ele tem. O rosto dele brilhou como o sol, e as vestes dele resplandeceram como uma luz branca. Olha que ser que estava habitando naquele corpo ali. Olha que coisa extraordinária, ele mudou de forma ali, revelou o Deus que habitava ali naquele corpo. O homem interior, o Deus interior que estava preso ali num corpo de carne. Você já pensou, você está diante de alguém que de repente o rosto começa a brilhar como o sol? Olha que coisa extraordinária. E a roupa dele começa a brilhar, resplandecer como uma luz. Pensa nisso. Por que aconteceu isso? Porque ali estava Deus encoberto por um corpo. Deus encarnado, Deus em forma de homem. Será que você está entendendo o que eu estou te dizendo ou não? Minha irmã querida, está entendendo isso? Preste muita atenção. Eu só posso te dar essas palavras
Mas Deus pode te dar a revelação, e é isso que eu acredito. Através de umas palavras simples assim, um leitinho como esse, Deus vai te dar a revelação, fazer você ver tão profundamente. Então, ali no Monte da Transfiguração, Jesus transfigurou, olha, o rosto brilhar como o sol, e a roupa brilhar, resplandecer como a luz. Olha que coisa, que ser que estava ali, naquele corpo. Você consegue entender isso? Vamos para mais um texto, que se encontra lá em Hebreus. Vamos lá, em Hebreus, capítulo de número 1. E vamos para o verso 1, Hebreus 1:1. Então vamos ler esses 3 primeiros versos com muito cuidado. Olha como isso é revelador. Olha como o escritor de Hebreus, que é Paulo, ele vai começar o verso 1. Aqui ele divide as coisas bem divididas. Olha lá, havendo Deus em outro tempo falado muitas maneiras, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha como Paulo começa. Deus no passado falou de muitas maneiras aos pais, através de quem? Através dos profetas. Como é que Deus falou? Quem são os pais? O pessoal do Velho Testamento. Qual palavra e quem direcionou a palavra a eles? Os profetas profetizaram e falaram para aquele povo daquele tempo. Você tem todo aquele pessoal que falou em nome de Deus, que liderou o povo, todos eles falaram aquilo para aquele tempo, para aquelas pessoas, para o pessoal da velha aliança. Deus falou de muitas formas lá no Velho Testamento, e de muitas maneiras através de quem? Através dos profetas. Mas agora vem uma nova forma de Deus falar. Deus vai mudar a linguagem, Deus vai estabelecer uma nova aliança. Nesses últimos dias, olha, Paulo já está dizendo que aqueles dias eram os últimos dias, que se estenderam até hoje. Deus fala de uma outra forma nos últimos dias. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, não mais pelos profetas que falaram para o Velho Testamento, que falaram para os pais, falaram para aquela gente. Deus mudou a forma de falar e nos falou por uma outra pessoa nesses últimos dias. Nos falou por quem? Nos falou pelo Filho. Qual é a voz do Filho? É o Evangelho da graça de Deus. Então Deus falou para aquele pessoal da velha aliança, falou de muitas maneiras e de muitas formas, através dos profetas, de todos os patriarcas, de tudo aquilo que aconteceu na velha aliança. Mas nos últimos dias onde nós estamos vivendo, a palavra para nós não é dirigida por eles, a palavra para nós é dirigida pelo Filho, Jesus Cristo. E qual é a palavra do Filho para nós hoje? O Evangelho da graça de Deus. Esta é a forma de Deus falar hoje com cada um de nós. A voz dele está no Evangelho da graça de Deus. É isso, e por meio disso que ele quer nos falar. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Agora ele apresenta o Filho como o Criador, pelo qual também fez o universo. Apresenta Cristo como o Criador, aquele que fez o universo. Agora olha o verso 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. O que ele está dizendo? Que Cristo é o esplendor da glória. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Eu não posso conhecer a Deus
e não ter uma visão clara de Jesus Cristo. Eu não posso dizer que conheço Jesus Cristo e não ter uma visão clara de Deus, porque Cristo revela Deus, e Deus se revela em Cristo. Olha o que ele está dizendo, Ele é o resplendor, é o brilho da glória de Deus, Ele é a expressão exata de Deus. Então, Cristo é a parte visível de Deus. Se eu tenho uma visão de Cristo, eu tenho uma visão de Deus. Se eu não tenho uma visão de Cristo, eu não tenho uma visão de quem é Deus. Você está entendendo? Então, olha, Ele é o resplendor, é a expressão exata do ser de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Consegue entender isso? Agora vamos lá para onde nós começamos, em Colossenses. Vamos lá, vamos ler aquele mesmo texto, né? Capítulo 1, onde Paulo fala. Lembrando a você o seguinte, Paulo está dizendo, Colossenses, vocês se envolveram com essas falsas doutrinas, ficaram presos nisso. Vocês perderam Cristo de vista, perderam a grandeza da obra da cruz. Perderam a visão de Jesus Cristo, estão presos em falsas doutrinas, não perderam a visão daquilo que Ele já fez por você. E Paulo escreve essa carta, vai trazê-los de volta à pessoa de Jesus Cristo, centralizar Cristo na vida deles e mostrar a grandeza de quem é Jesus. Então no verso 15 ele começa a falar a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então eu não posso ter uma visão de Deus se eu não tiver uma visão de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Consegue entender isso? Se eu tenho uma visão clara do Evangelho da graça de Deus, eu tenho uma visão clara de Jesus. Jesus é a parte visível de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora Paulo apresenta Ele aqui de novo como o Criador de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas. Presta atenção, Cristo é o Criador de todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus, as visíveis e as invisíveis. Olha como isso é grande. Cristo é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Ele é o Criador dos dois mundos. Ele criou um mundo visível onde nós vivemos, e para nós Ele também criou um mundo invisível. Essa terra, esse planeta Terra, essas estrelas, tudo isso que você vê é expressão desse mundo invisível. É uma parte material que foi expressa, veio do mundo invisível. Então existe um mundo invisível, onde estão os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, todos os seres celestiais. Onde Deus está, onde existe um trono, onde Cristo está agora. Existe uma gama de coisas criadas nesse mundo invisível que nós nem imaginamos o que é. Ele criou o mundo visível e criou o mundo invisível. Olha, eu, sem medo de errar, eu te afirmo, esse mundo invisível que Ele criou é uma coisa além da nossa imaginação. Esse mundo visível onde vivemos é insignificante ou menos que nada, perto do mundo invisível que Ele criou, que nós vamos, só quando formos para lá, ver e entender tudo aquilo que se passa lá. Então Paulo diz, olha, Ele é o Criador dos dois mundos, do mundo visível e do mundo invisível. Eu quero ler aqui mais um verso para você, para ficar mais claro isso que nós estamos falando. É o verso 3 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora preste muita atenção.
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que Paulo está dizendo? Nós entendemos que todo esse universo foi formado, ele veio a existir pelo poder da palavra de Deus. E este mundo visível, ele veio a existir, ele é a expressão, ele é um fruto de um mundo invisível, de um mundo que não aparece. Consegue entender isso? Então, pois nele foram criadas todas as coisas, Paulo está dizendo, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele criou os dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. Meu Deus, ele é o criador dos dois mundos, é o criador de todas as coisas. Como é que eu posso acreditar em água? Alguém pôs a mão assim num papel, passou o lápis, fez a caricatura da mão assim, a forma da mão, tirou um monte de xerox e mandou distribuir, recolhendo uma oferta. Era a mão do líder que, pondo aquele papel com a mão desenhada na cabeça, ia libertar as pessoas. Olha que loucura, olha que falsidade, olha que mentira, isso não é evangelho. Como eu posso crer num olhinho, numa rosinha, num salzinho, num pouquinho de água? Só acredita nessas coisas que não teve uma visão de quem é Jesus Cristo. Ele criou os dois mundos, o visível e o invisível. Quer sejam tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. O que ele está dizendo? Que Cristo é o sustentador de todas as coisas. Ele criou os dois mundos, visível e invisível. E ele é o que mantém tudo isso vivo. Ele é o sustentador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo está aí e permanece porque ele sustenta todas as coisas. Tudo subsiste nele. Então Paulo poderia perguntar, então quem foi que me libertou do império das trevas? Quem foi que me transportou? Quem foi que me redimiu? Quem foi que fez a remissão dos pecados? Quem é o meu verdadeiro libertador? Trazendo a mente dos colossenses para a grandeza de quem era Jesus Cristo. Então quem foi que nos libertou? Quem nos libertou foi Deus. Quem nos redimiu foi Deus, foi Jesus Cristo. Quem fez a remissão dos pecados foi Deus. Entende? Quem me transportou foi Deus. O grande poderoso, que tem autoridade nos céus e na terra, o que vive e reina para sempre, o que é o administrador de todo esse universo. Foi esse que nos libertou do império das trevas, nos transportou, nos redimiu e nos libertou. E houve a expiação de todos os pecados. Entende isso? Você enxerga quão grande ele é, quão gigantesco ele é. Então eu estou crendo em Deus, eu não estou crendo em alguém fraco, eu não estou crendo em alguém que o diabo tem 50% do poder e ele tem 50%, e eles estão nesta guerra, é uma guerra, a luta do bem contra o mal é uma guerra. Não! Eu não estou crendo que eu preciso ir num culto de libertação, porque quem me libertou foi Deus. Ele administra todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não tem batalha espiritual. Que Ele já fez tudo por mim e vai cumprir a palavra dele como tem que ser cumprida. Ele é meu Salvador e me trouxe a salvação eterna. Já foi feito. Eu não estou crendo em coisinha. Eu não estou crendo em apóstolo e profeta dos dias atuais. Eu não creio em suor de ninguém.
Não creio em nada ungido e orado. Não creio que esses apóstolos atuais são cobertura da igreja, igreja apostólica. Eles não pregam Jesus Cristo, eles pregam eles e o Velho Testamento. Não creio em nada dessa baboseira, essa mentira que está aí. Eu creio em Deus. Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. Ele é o resplendor. Foi Ele que já me libertou do império das trevas, me transportou, me redimiu e houve a remissão dos pecados. Colossenses, o que aconteceu com vocês? Vocês perderam Ele de vista para acreditar em falsas doutrinas? Volta a entender a grandeza de quem Jesus Cristo é. E você entende? Nós não estamos crendo num Deus pequeno, num Deus insignificante. Nós estamos crendo em Deus. Nós estamos crendo em Deus. Ele, que na pessoa de Cristo nos comprou com seu próprio sangue. E nossa vida está nas mãos de Deus. Pastor, o mundo está debaixo de um temor devido à Covid. O Brasil está num aperto financeiro, numa péssima política, num descontrole, entende? E estamos preocupados, de vez em quando alguém manda um zap para mim, devo ou não tomar a vacina? Com aquele medo, porque ele fica ouvindo uns vídeos que essa vacina aí é uma forma do anticristo implantar o chip no teu sangue, debaixo da tua pele, para te controlar. Meus irmãos, a situação está assim, mas eu estou crendo em Deus. Eu estou crendo em Deus, o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isso os colossenses haviam perdido de vista. Você recebe a palavra de hoje, foi um prazer estar com você. Nós cremos em Deus, o maior de todos, que está acima de tudo. Foi um prazer estar com você. Vou me despedindo por aqui afirmando isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.